E aí pessoal, tudo bom? E o assunto de hoje é o tratamento das famílias disfuncionais, né? É um assunto que leva à dependência química, é uma família disfuncional e nisso não é abordado por ninguém, porque é dito que a dependência química é sem vergonhice, que é um processo de uma fase de adolescência que não consegue parar o uso e o abuso e só aumenta. E na verdade, a dependência química ela vem por trás de outros motivos. O principal motivo é uma família disfuncional. A família disfuncional é uma percepção que é a crença errônea de que os pais estão à beira da separação, do divórcio. Quer dizer, as pessoas acreditam que uma família disfuncional é somente uma família que os pais estão se separando, que os pais estão à beira de um divórcio. E na verdade não é somente isso que faz uma família ser disfuncional. Pelo contrário, tem diversos outros motivos. Então, não acredite que somente olhando uma família você vai ver assim, essa família está quase se separando, os pais, que é uma família disfuncional, porque pode ser que não seja. Então assim, as famílias disfuncionais, em muitos casos, o vínculo matrimonial é muito forte. Aí que eu tô te falando, não quer dizer que os pais estejam se separando, que seja uma família disfuncional. E uma família disfuncional pode ser que os pais não estejam se separando, estejam ali morando na mesma casa, cultivando a família. Então, em resumo, eles não têm outro lugar para ir, eles não querem ir para outro lugar e eles ficam cultivando a família. Eles ficam ali, na mesma casa, no mesmo ambiente. As famílias disfuncionais, elas não têm limites. Não tem limite social, financeiro, intelectual. Elas abusam de tudo. Elas não conseguem ver um final. Elas gastam demais. Elas brigam demais. Elas ou estudam demais ou estudam de menos. Então, isso sim já faz parte de uma família disfuncional. Já são alguns sintomas de uma família disfuncional. Então, por anos e anos, o conceito de uma família disfuncional não era levado a sério, tanto por profissionais, psiquiatras, profissionais, terapeutas, diversos profissionais não levavam a sério uma família disfuncional, principalmente entre as classes média e alta, porque era muito comum que taxado, né, que uma família disfuncional seria uma família de classe baixa, que somente as famílias de renda baixa, de baixa renda, que passariam por essa problemática de ter problemas intelectuais, de ter problemas financeiros, e na verdade não é assim. Não é assim. Uma família disfuncional pode ocorrer em qualquer classe social. Não é porque a família é rica, tem bastante condições financeiras, que essa família não é disfuncional, né? É uma família que vai, eu vou falar mais pra frente os exemplos de famílias disfuncionais, as características, e aí vocês vão ver que não importa a classe social. As famílias disfuncionais são principalmente o resultado de adultos codependentes, e esses comportamentos de adultos codependentes podem levar os adultos da mesma família ou os jovens, as crianças, à drogadição, ao uso e o abuso de álcool e drogas ilícitas. As características mais comuns de famílias disfuncionais são, aí agora eu vou falar as características mais comuns, e isso vocês vão notar que essas características elas podem ser tanto numa família de classe média alta, de classe alta, numa família de classe baixa, de renda baixa, não quer dizer. Então a primeira característica é a falta de empatia, a compreensão e a sensibilidade de alguns membros da família. Isso quer dizer o quê? A família não se bota no lugar
do jovem, do adulto. Ela não tem compreensão com o que está acontecendo com ele. Simplesmente ela critica ele. Ela não tem sensibilidade com alguns membros da família. E esses comportamentos são característicos de uma família disfuncional. E aí eu te pergunto assim, você acha que essa primeira característica é somente de família pobre, de família de baixa renda? Ou uma família de classe média alta também pode fazer e ter esses comportamentos, essas características? A outra característica é a negação, a recusa de reconhecer um ou mais comportamentos abusivos. Então, em muitos casos, os pais brigam com os filhos, os pais batem nos filhos, xingam, tratam mal, e aí o que acontece? Se tornam comportamentos abusivos. Mas esses pais, essas mães, essas esposas, elas têm dificuldade de reconhecer esse comportamento abusivo. E aí o que acontece? Ela se torna cada vez mais uma família disfuncional. Então esses são a segunda característica. Claro que eu não vou falar todas as características, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês terem noção do que é uma família disfuncional, se vocês estão sendo assim, para que vocês não repitam mais esses erros, tá? Então assim, o intuito é fazer com que vocês entendam isso, porque esse assunto é um assunto que envolve a família, que envolve a partir daí a dependência química. E aí esses comportamentos familiares levam um jovem, um adulto a ser um dependente químico. Isso é só uma consequência. O comportamento disfuncional da família leva um jovem à dependência química. Pode ter certeza. A consequência no dependente químico, no jovem, no adulto, é transtorno com álcool e drogas. E o transtorno com álcool e drogas leva à dependência química. A outra característica que eu vou falar sobre a família disfuncional é: a família disfuncional apresenta limites inadequados ou inexistentes para ela mesma, tolerância ao abuso emocional, sexual ou físico. Todos os comportamentos que levam à dependência química. Então, por isso que eu falo, se você quer aprender a salvar das drogas quem você ama, você deve tomar muito cuidado com esses comportamentos. Porque seu filho já está lá na dependência química, já está no uso e no abuso da substância. E aí o que você tem que fazer é não cometer mais esses erros, para que você consiga oferecer ajuda e fazer com que ele mude de vida, com que ele troque a dependência química por uma vida em recuperação. Então, por isso que eu digo muitas e muitas vezes, se você quer aprender a salvar das drogas quem você ama, não cometa mais esses erros. Troque seus comportamentos, aprenda aqui comigo que eu estou te passando a verdadeira mensagem de como você deve agir com o seu filho e com o seu marido. Então, assim, esse é um dos comportamentos, das características da família disfuncional. E esse é um dos mais importantes, que envolve abuso sexual, abuso emocional, abuso físico. E isso acontece em muitas famílias de baixa renda, de alta renda, de classe média alta, e isso não é exposto por ninguém. E aí o que acontece? O filho desenvolve a dependência química e os pais simplesmente se perguntam entre si, ou vão num psiquiatra, ou vão no psicólogo: por que está acontecendo isso comigo? Por que justamente comigo? Mas na verdade eles são uma família disfuncional. Eles apresentam esse
ou mais, ou todos esses comportamentos de uma família disfuncional. E aí o que acontece? O filho deles se desvia para uma dependência química. Ele começa a usar e abusar de drogas para fugir dessa realidade que tanto o incomoda, que é um abuso emocional, um abuso físico ou até mesmo um abuso sexual. Então por isso que é muito importante para você que quer aprender a salvar das drogas quem você ama, você deve parar com esses comportamentos. E isso é uma frase que eu falo com muita frequência. Então, assim, uma outra característica que tem é a falta de respeito com os limites dos outros. Desfazer de objetos pessoais do outro, contato físico desrespeitoso, violar de propósito um limite que a outra pessoa determinou. Claro que enquanto o seu filho é criança ou um jovenzinho, ele tem que ter uns limites. O pai e a mãe vai, vamos dizer assim, vai se meter mais na vida dele, mas tem que ser assim. Mas ele não pode quebrar promessas, ele não pode desfazer de objetos pessoais, ele não pode ultrapassar um limite do outro. Isso faz com que se torne essa disfuncionalidade da família. Então, por isso, tome cuidado com esses comportamentos. Tome cuidado, muito cuidado, porque agregando todos esses comportamentos aqui que eu falei, essas características, seu filho, seu sobrinho, sua esposa, seu marido podem desenvolver uma dependência química. Eles vão começar a buscar refúgio em drogas lícitas como álcool, cigarro, e aí podem partir para outras drogas ilícitas. Então, assim, tome muito cuidado. Aprenda a salvar das drogas quem você ama. Como? Mudando seus comportamentos, mudando suas atitudes, influenciando para uma vida saudável, influenciando a ter boa atitude, uma boa atitude, comportamentos novos, amizades novas. Isso sim vai fazer com que você, mãe, você, pai, você, esposa, consiga viver em recuperação com seu filho, com seu marido, com seu sobrinho, com sua esposa. Então fique muito atento a isso. Se você quer aprender a salvar das drogas quem você ama, mude seus comportamentos, mude suas atitudes, que com certeza você vai conseguir influenciar, você vai ter uma comunicação assertiva e vai fazer com que ele mude de atitude, vai fazer com que ele perceba que o mundo das drogas não é a melhor situação e o melhor comportamento para ele e nem para vocês. E eu tenho mais alguns sinais não saudáveis de criação. Eu quero passar para vocês sinais não saudáveis e também explicar como fazer para mudar isso. Porque é muito importante que você mãe, você pai, perceba isso. Que isso esteja acontecendo com você, você não cometa mais essa infração, você não cometa mais esse erro, para que você consiga acertar lá na frente, para que você consiga fazer com que seu filho dependente químico mude de vida, para que você consiga aprender a salvar das drogas quem você ama. E desse jeito é só não cometendo os mesmos erros que você fazia anteriormente, com muita dedicação, trabalho, muita espiritualidade, muita fé, muita disciplina, muita comunicação assertiva, muita influência no seu familiar. Você vai conseguir fazer com que ele mude de vida e torne essa vida em recuperação de uma forma muito mais tranquila e longa.
Então, eu vou falar aqui os sinais não saudáveis da criação. Um sinal que é não saudável é o pai, principalmente pai e mãe, né, com certeza, mostrar amor condicional ou incapacidade de demonstrar amor pelos seus filhos. Como é que tu vai ter amor condicional pelo teu filho? Você não pode medir esforços pelos seus filhos. Seus filhos são tudo para você. E a maioria das pessoas dizem que os filhos são tudo para ela, que elas fariam de tudo pelos seus filhos, mas não demonstram. E isso faz com que os filhos não acreditem e se sintam abandonados pela própria família. E eles não acreditam que os pais tenham um amor incondicional por eles, porque os pais não demonstram isso. Os pais simplesmente ficam calados, não demonstram carinho, afeto, e isso prejudica muito um jovem, um adolescente, uma criança, e ele pode querer buscar esse afeto, esse carinho na rua, com amizades, com a família dos outros. E o que acontece? Talvez a família dos outros seja uma má influência para ele. E isso é muito comum, sim. Outro sinal de criação não saudável é falta de respeito, desprezo. Como é que você vai desprezar o seu próprio filho? Isso não tem como acontecer. Não tem como uma criança desprezada, tratada mal, deixada de lado, ser seu melhor amigo. Fazer que seu pai seja seu herói se ele não trata ele bem, se ele desrespeita ele, xinga ele na frente dos outros, briga com ele na frente dos outros amiguinhos, dos outros colegas, se ele já é um adolescente. Então tudo tem que ter uma tolerância, um limite. E a falta de respeito não pode acontecer, porque a partir do momento em que você, mãe, você, pai, falta com respeito com seu filho, você não pode cobrar respeito da parte dele. Ele simplesmente vai te desrespeitar também. E se ele te desrespeita, ele pode partir para o caminho de respeitar outras pessoas, menos vocês dentro de casa. Ser super protetor. Isso também é um comportamento não saudável, porque você não deixa seu filho aprender como são as coisas da rua, do mundo, da vida. Porque você super protege ele, você quer criar ele numa bolha, e isso não dá certo. Você tem que deixar seu filho, seu sobrinho, seu familiar viver a vida dele, viver as coisas da vida. Claro que com limites, com certeza, com limites, com regras, mas você não pode ser super protetor. Isso não é saudável para uma criança, não é saudável para um adolescente. E esses comportamentos de super proteção com certeza faz com que o adolescente, o jovem, queira experimentar as coisas proibidas, porque você não instrui ele, você não mostra o que pode acontecer com ele, e você não diz o que existe na rua, você não diz o que tem no mundão lá fora. E aí quando ele conhece o mundão lá fora, ele pode muito bem se prejudicar e querer experimentar tudo que ele não teve acesso durante a vida dele. Você deve mostrar as coisas para ele, conversar com seu filho, mostrar o que é bom e o que é ruim, dizer que as consequências de certos comportamentos e de certas decisões. O diálogo é muito importante para você criar um filho da maneira mais correta. Você deve conversar com seu filho, você deve conversar com sua esposa, você deve conversar com seu marido, para que você não ocorra a surpresa do seu filho, do seu marido se tornar um dependente químico no futuro.
A partir do momento em que você conversa com seu filho, mostra as consequências de certas decisões que ele pode tomar, ele vai chegar e vai saber dizer não para alguma influência que vai ser oferecida pelos amigos de colégio, pelos colegas de rua. Então, assim, a partir do momento em que ele é instruído dentro de casa, ele vai saber dizer não na rua. E também tem outro sinal de criação não saudável, é menosprezar seu filho, dizer para ele que ele não faz nada direito. Como você vai chegar para o seu filho e vai dizer para ele que ele não faz nada direito, se ele está num processo de aprendizado da vida, se ele se espelha em você, e aí você vai chegar para ele simplesmente e vai dizer: poxa vida, meu, você não faz nada certo, você faz tudo errado, olha o que tu está fazendo. Não, você não pode agir dessa maneira com ele, simplesmente, primeiro, porque ele é seu filho, e simplesmente porque não se trata um filho dessa maneira. Você tem que agir de uma maneira assertiva com ele, explicar por que ele não está acertando e mostrar o caminho certo. Então, uma maneira saudável é: explique, dialogue com seu filho e diga: meu filho, não faça dessa maneira, faça dessa maneira, vá por esse caminho, que as coisas vão ser muito mais fáceis, muito mais simples, e você vai conseguir chegar ao seu objetivo de uma forma muito mais fácil e correta. Por isso é muito importante não menosprezar o seu filho. Esse é outro comportamento, outro sinal de uma criação não saudável. Então, assim, se você quer aprender a salvar das drogas quem você ama, você também deve aprender a não cometer mais esses sinais de uma criação não saudável. Porque se seu filho já está perdido no mundo das drogas, já está no uso e no abuso da substância, e você continua cometendo esses sinais de criação não saudável, você não vai conseguir aprender a salvar das drogas quem você tanto ama. Então, por isso que é muito importante que você mude seus comportamentos, imponha limites, coloque regras, converse, não brigue, não discuta, não dê palestras, que isso não leva a lugar algum. Simplesmente isso vai só prejudicar a sua família, o seu filho. Isso vai aprofundar cada vez mais ele no mundo das drogas, vai fazer com que ele fuja da família dele e vai fazer com que ele ache que a família dele está totalmente contra ele. Então, esses comportamentos levam, sim, à dependência química, levam ao uso e abuso de drogas. Então eu vou ficando por aqui e venho para a recuperação.